Muito bem-vindo mais uma vez à nossa sala de ensinamento. Estamos a chegar ao fim do nosso ensinamento, o livro de Daniel. Daniel, capítulo 12. Daniel, recebendo mais revelação. Já falamos um pouco do contexto judaico, fim do tempo, tribulação, aflição de Jacó, mas alguns vão ser achados escritos no livro da vida por ser fiel, negando, louvar anticristo, não recebendo o sinal da besta, mas também outros gentios por ser salvo também por ajudar os judeus. Grande perseguição, aflição, naquele tempo do mundo que ainda não foi experienciado. Daniel, recebendo esta revelação, também falamos a nossa última vez sobre a ressurreição, contexto judaico, mas falamos sobre a ressurreição do crente também, porque devemos procurar ressurreição melhor. Eu acabei a nossa última vez falando sobre Paulo, que disse o motivo, a razão principal que Jesus veio ao mundo foi para salvar pecadores. E o homem tem possibilidade de reconhecer o coração de Deus, que foi manifestado como este grande ato que mudou completamente o mundo, dando-nos esperança, ressurreição, vitória sobre a morte. Onde está o Maomé hoje? A alma dele também. Onde está? Jesus ressuscitou. Ele disse, Apocalipse capítulo 1, eu tenho as chaves da morte e do inferno. Senhor muçulmano, onde está este inferno, esta morte? Por que Jesus tem chaves daquele lugar? Né? Quer apresentar-se como um homem muito estudioso. Na verdade, citando versículos da Bíblia, explica-me como é possível o homem escapar do inferno. Grande privilégio para cristão, segundo a palavra, não qualquer que chama-se cristão, não qualquer igreja, mas pessoa que já nasceu de novo, confiando em Jesus pessoalmente como Salvador. Estamos a pregar esta palavra, a verdade. Daniel, ele não reconhecia tudo isto, mas ele foi dado dicas sobre o fim do tempo. E por chegar ao fim, Daniel está lá, eu quero saber mais. Vamos abrir as nossas Bíblias. Daniel capítulo 12. Vou começar por ler versículo 4. A Bíblia diz, e tu, Daniel, encerra estas palavras. Daniel, em reforma, recebendo mais do que ele recebeu com primeira visão lá, Daniel capítulo 8, maravilhado. E tu, Daniel, encerra estas palavras. Ele foi mandado novamente para selar e sela este livro, até o fim do tempo. Mas este fim do tempo não foi dito como a revelação que ele recebeu antes em Daniel capítulo 8. Mas ele recebeu mais, mas Deus está a dizer o resto fica para o fim do tempo. Ele recebeu mais do que Daniel capítulo 8, mas não agora. Muitos correrão e de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Mas pode ser nas escrituras, mas é característica da nossa idade. Vou ler um pouco. É semelhante ao Daniel 8, versículo 26, mas com uma diferença. Aqui as palavras são encerradas até ao fim do tempo. O fim do tempo entra como o tempo de angústia de Jacó, que acontece com a saída da igreja. Vamos ler Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta,
ouvira falar comigo, disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. E logo fui arrebatado. João, figura da igreja e figura do arrebatamento da igreja. Grande voz como trombeta, a voz de Deus. Mas vamos ler também Daniel 5, versículo 1. Mas, e vi na destra do que estava assentado sobre o trono livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Então, achamos livro selado. Muitos ligam isto com a Bíblia. Algumas Bíblias são fabricadas com 7 selos na cobertura. Por examinar alguma vez, vai achar isto. Mas, simplesmente, vou dizer isto. É possível o livro de Daniel. Provavelmente é Bíblia, provavelmente é mais. Mas achamos livro selado, mas que é aberto neste capítulo. Porque está a chegar ao fim do tempo. Apocalipse, fim do tempo. Mas na língua inglesa, aquele livro de Apocalipse é chamado Revelação. Porque coisas são reveladas. Ok. Mas as coisas que Daniel não viu são reservadas para este tempo e deixadas para os santos da tribulação. Este versículo diz, Daniel capítulo 12, versículo 4, muitos correrão de uma parte para outra e o conhecimento se multiplicará. Por isso é ligado com os segredos de Daniel sendo abertos, mas reconhecemos também a aplicação ao desenvolvimento geral nestes dias, como eu já mencionei. Tecnologia, computador, celular, comunicação ao outro lado do mundo, aviões, carros com computadores também caminhões, toda tecnologia está a adiantar. Computadores operam mais rapidamente do que ontem mesmo. Está a ver? É este dia. Conhecimento e ciência estão a aumentar, mas não o conhecimento da verdade. Vamos ler 1 Coríntios capítulo 8. Vou dar-te alguns versículos sobre ciência, conhecimento. Mas estou a usar estas quase a mesma forma, mas ciência tem mais detalhe. Mas 1 Coríntios, detalhe de significação, vou dizer. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência, não como estudo dos elementos do mundo, mas vou mostrar outro versículo que é mais pertence que esta educação que é chamada ciência, mas simplesmente está a falar sobre inteligência, mas, desculpe, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos. Ciência, o entendimento destas coisas espirituais aqui. Sabemos que todos temos ciência. A ciência incha, mas o amor edifica. Deve memorizar aquela frase. Ciência incha, amor edifica. O fim do mandamento é amor. Não anda como orgulhoso, como melhor entendido. Não. Humilhar-se diante de Deus e anda como Daniel. Amém? Devemos fazer isto. Vamos ler 1 Timóteo, capítulo 6. 1 Timóteo, capítulo 6, e vou ler versículo 20. Desculpe, a Bíblia diz: Ó Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado, tendo horror aos clamores vãos e profanos e às oposições da falsamente chamada ciência. Há uma ciência segundo a Bíblia que é boa,
Mas há outra ciência, que é ensinado como educação, que quer dizer, por exemplo, o mundo foi criado de evolução, foi criado de nada. Olha um pouco ao mundo. Hein? O mundo tem muitos. Eu falei sobre tecnologia. Este celular pode tirar todas as peças deste celular e lançar no ar? Vai formar celular? As complicações, os detalhes da criação são uma prova maior que foi criador. Sim, este que quer dizer, homem desenvolveu de um macaco, mas agora esta falsa ciência já é provado falso. Esta teoria entrou no século XIX. Já examinamos isto. Ele teve fundação falsa. Alguns cientistas hoje que guardam este. Sabe o que a Bíblia diz sobre aquela evolução? A Bíblia tem uma expressão excelente para descrever esta evolução. É falsamente chamado ciência. É isto. Está a ver? Cuidado, então. 2 Timóteo, capítulo 3. Versículo 1 diz: Sabe, porém, isto, que nos últimos dias, nosso tempo agora também, sobrevirão tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmos, muitos pastores vão dizer: sou bonito, sou poderoso, sou famoso. Cuidado, senhor pastor arrogante. Avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Deste afasta-te. Ok. Há muito desenvolvimento de cristandade para tornar como máquina bem organizada. Mas cuidado, muitos que operam nesta máquina, vou dizer, denominações, igrejas locais, muitos pastores não têm capacidade de alcançar Deus em oração, alcançar aquele trono, recebendo a benção dele. Nossa idade está a faltar muito nestes dias. 6. Porque deste número são os que se introduzem pelas casas e levam cativas mulheres nécias, carregados de pecados leves, levadas de várias concupiscências. Uma mulher que não tem entendimento e que é pouco fraca, mas pode seguir este homem. Muitos pastores, 80% da congregação deles é mulheres. Cuidado. Versículo 7. Que aprendam sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. É característica desta idade. Ciência, conhecimento está a aumentar, mas o homem parece mais fraco, mais distante de Deus, conhecimento de Deus. Não achamos isto muito, hein? Daniel capítulo 12, vamos voltar. Hein? Vou ler versículos 5 a 7, a Bíblia diz: Então eu, Daniel, olhei, e eis que estavam em pé outros dois homens, vou dizer anjos, um deste lado, à beira do rio, e outro do outro lado à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas, terceiro, que já estava lá: Quando será o fim destas maravilhas? Então, versículo 7, e ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio,
o qual levantou ao céu a sua mão direita e sua mão esquerda e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo, tempos e metade do tempo. E quando tiveram acabado de espalhar o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Povo santo, Israel, novamente, contexto judaico. Versículos 5 e 6. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois. Um deste lado à beira do rio e outro do outro lado à beira do rio. Mas o rio é Tigre. Já achamos isto em Daniel capítulo 10, versículo 4, quando Daniel chegou lá com uma forma de jejum. Já falamos. Dois homens estão lá, um de cada lado. A terceiro homem sobre as águas, que é o mesmo de Daniel 10 e versículos 5 e 6. Mas vamos ler este. Daniel capítulo 10, versículo 5. Vou começar com 4. E no dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel. E isso é Tigres agora. E levantei os meus olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho e os seus lombos cingidos como ouro fino de Ufaz. E o seu corpo era como berilo, e o seu rosto parecia um relâmpago. Guarda estas características. E os seus olhos como tochas de fogo. E os seus braços e os seus pés brilhavam com bronze polido. E a voz das suas palavras era como a voz de uma multidão. Pode ser como trombeta também. Hein? Mas, voltando, este homem já estava lá neste rio Tigres, e daquele aqui. Mas vamos voltar a Daniel capítulo 12, versículo 7. E houve um homem vestido de linho fino que estava sobre as águas do rio. Falamos. Parece ser o Senhor Jesus Cristo, lá em Daniel capítulo 10. Foi a minha conclusão com este ensinamento, mas vamos ler o Apocalipse capítulo 10. Né? Porque achamos semelhanças aqui. Vou ler o versículo 1 a 6. A Bíblia diz: E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem. Uma nuvem. Pode ser ligado com a segunda vinda, mas por isso, pouco antes, neste contexto, mas Israel vai reconhecer o Salvador antes da chegada dele para a terra. E por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o seu rosto era como o sol, e os seus pés como colunas de fogo, e tinha na sua mão um livrinho aberto, e pôs o seu pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra, e clamou com grande voz, como multidão, vou dizer, como quando ruge um leão, e havendo clamado, os 7 trovões emitiram as suas vozes, e quando os 7 trovões acabaram de emitir as suas vozes, eu ia escrever, mas ouvi uma voz do céu que me dizia: Sela, o que os 7 trovões emitiram, e não o escrevas. Pode ser coisas também neste livro chamado Revelação na língua inglesa que não são reveladas neste momento. 5. Mas no fim do versículo achamos coisas sendo reveladas. Vamos ler isto no fim deste estudo. E o versículo 5. Apocalipse 10, 5. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a sua mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nela há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nela há, que não haverá mais demora. Ok, o tempo está a chegar, hein? O tempo da segunda vinda. Mas eu escrevi isto naquela passagem, ele estava sobre o mar, provavelmente Mediterrâneo, e a conclusão eu achei ensinando aquele livro,
e a terra aparecendo a Israel e sendo reconhecido delas antes da segunda vinda. Mostra-nos que esta passagem é ligada com a segunda vinda, este de Daniel 12. Também lindo versículo capítulo 10 também, que é conformado no fim deste versículo que diz, Daniel 12 e versículo 7, a Bíblia diz, o qual levantou ao céu a sua mão direita e a sua mão esquerda, mas ambos mãos neste foi uma mão, em Apocalipse 10, e jurou por aquele que vive eternamente que isso seria para um tempo e tempos e metade do tempo, que é 3 anos e meio, segundo os nossos estudos, está a mostrar, é ligado com o fim, o meio da tribulação, no início, pelo menos uma parte deste meio da tribulação, que é o último 3 anos e meio até a segunda vinda. Está comigo, hein? Pode ser Jesus vai voltar um pouco depois da tribulação, mas ficando 3 anos e meio com aquele período chamado tribulação, grande tribulação. Mas é referência ao último meio da 70ª semana de Daniel, chamado por Jesus grande tribulação. Ok, voltando. Daniel capítulo 12, estamos a continuar. Vamos ver, é possível, vamos acabar este estudo com esta lição. Espero que vamos, porque não há muitas outras coisas que ainda não estudamos. Mas, versículo 8 a 10, a Bíblia diz, eu, pois, ouve, mas não entende. Daniel, ficando sem entendimento perfeito. Lembra-te, Deuteronômio 29, as coisas segredas pertencem a Deus. Ele leva algumas coisas, mas Daniel, eu ouvi, mas não entende. Por isso eu disse, Senhor, qual será o fim destas coisas? Daniel está, grande maravilha, outros 2 anjos, mas também este homem continua no meio do dia. Meu Senhor, o que significa isto? Daniel capítulo 12, versículo 8, pergunta dele. Versículo 9. E ele disse, vai Daniel, porque essas provas estão fechadas e seladas até ao tempo do fim. Está a ver? E Daniel triste, já jejuou, já está a procurar tempo de reforma. Eu sou velho, Senhor, ajuda-me. Lembra-te, Moisés, o meu Senhor, quero entrar terra prometida. Mas não foi segundo o plano de Deus. Devemos ficar combinando as nossas vidas com o plano dele. Porém, posso pensar, mas é uma tristeza, mas quando a pessoa está a andar com Deus, ele pode morrer como Jesus sendo crucificado. Mas cumprindo a vontade de Deus na vida dele. Está a ver? É muito bonito. Então, mas vai, Daniel, porque estas palavras são fechadas e seladas até ao tempo do fim. Muitos serão purificados e embranquecidos e provados, mas os ímpios progredirão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Mas estes sendo provados são santos da tribulação. Já falamos sobre isto em Daniel capítulo 11, versículo 35. Não vou voltar, mas se quer ver a tua nota, falamos sobre estes assuntos. Mas vamos ler 2 Tessalonicenses. Vai ser grande perseguição dos judeus nesta altura. Vai ser muito complicado sobreviver. E vou dizer, vai ser grande engano. É a razão estudamos a Bíblia para não ser enganados, para saber a verdade. E a verdade está neste livro. Santifica-os na tua palavra. Jesus disse, a tua palavra
é a verdade. Quer saber a verdade na tua vida? Aprende a Bíblia. Com toda a força. Dedicar-se. Deixando tudo para conseguir este grande ouro. Mas eu sou pobre, não tenho condições. Mas tem Bíblia? É cheio de ouro. Não devemos morar quando temos a palavra de Deus. Amém. Melhor do que ouro. Ouro fino. Amém. Salmo 19, hein? Sim. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Mas vou começar com versículo 3 e 4. Ninguém de maneira alguma vos engane. Está a ver? Porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se apoia e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo para ser Deus. Ok, ele vai entrar no templo, mas vamos ler versículo 9 até 12. E esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira. Mas milagre, mas de mentira. Cuidado por procurar milagre. Procure Deus, procure salvação, melhor entendimento da palavra dele, segundo a verdade, segundo a vontade dele na tua vida, mas não milagre. Deus tem poder. Devemos apresentar as nossas petições a Ele por habitar com Ele, segundo a vontade dEle. Ele está pronto para dar-nos assistência. Se Deus não está a responder a tua oração, deve examinar o teu coração. Realmente estou a andar com Deus ou não? Sim. Versículo 10. E com todo o engano da injustiça para os que pereçam, porque nada saberam o amor da verdade para se salvaram. E por isso Deus lhes enviará a operação do erro e que criam a mentira para que sejam julgados todos os que não creram a verdade para tiveram prazer na iniquidade. Ok, mas este enviará a operação do erro. Vou dizer um erro forte. Forte. Ele vai usar. O diabo tem inteligência da palavra. Ele tentou Cristo. Sim, quando Cristo entrou naquele deserto jejuando, o diabo estava lá com a palavra. Cuidado! Eu sou apóstolo. Não, tu não és apóstolo. Tu és apóstolo falso. Não verdadeiro. Eu encontrei-me recentemente como eu sou apóstolo verdadeiro. Não, tu és falso. Tu és falso. Cuidado com isto. Mas, vão ser enganos fortes nesta altura. É necessário um homem querer a verdade. Vamos ler 1 João, capítulo 5. Porque homens vão ser enganados. Maravilha, este anticristo, este besta. Mas não há ninguém como ele. Deve ser o Messias. Alguns vão dizer isto, não sabendo a verdade. 1 João, capítulo 5, vou ler versículo 20 e 21. A Bíblia diz: E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro, é Jesus. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo, está a ver? Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Jesus, Deus manifestado em carne. Este versículo é muito claro. Mas por me mostrar, uma vez, muçulmano queria citar-me João 17, versículo 3. O verdadeiro Deus, Jesus, orando com Deus Pai. Mas eu mostrei este versículo, Jesus, o verdadeiro Deus. Mas não. O Pai é verdadeiro. Não tem explicação. Não tem. Cuidado. Mas, 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém.
ídolos. Vamos ler o Apocalipse, capítulo 13. Apocalipse, capítulo 13. Vou ler versículo 11 a 17. A Bíblia diz: E vi subir da terra outra besta. Isso não é anticristo, é profeta falso mas apoia ele, ou tentar magnificar este besta, o anticristo. Versículo 11. E vi subir da terra outra besta que tinha 2 chifres, semelhantes aos de um cordeiro, e falava com o dragão. E exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adoram a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada, ou fora curada. 13. E faz grandes sinais de maneira, ele também, que até fogo faz descer do céu à terra, e à vista dos homens. E engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizesse em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, uma imagem, ídolo, imagem, que recebera a ferida da espada e vivia. 15. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, o anticristo vai entrar no templo, mas vai criar imagem também, mandando louvor, como aqueles 3, Sadraque, Misaque e Abednego, Daniel capítulo 3, que recusou dobrar o joelho à imagem. Foram lançados na fornalha, mas Jesus estava lá com eles, salvando a vida deles. Eu não sei. Deus tem poder para salvar a pessoa lançada no fogo. Ele tem poder. Mas por isso ele vai deixar-te para queimar como alguns crentes durante a história da igreja. Como está a tua fé? Por chegar a este momento, vai ser forte? Ou vai negar Cristo? Eu não sou crente. Mas durante a tribulação, graças a Deus, a igreja já saiu. Mas aqueles que ficam, grandes provas. Está a ver? Não é fácil. Mas, versículo 16, Apocalipse 13, e faz que a todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na sua mão direita ou nas suas testas. Achamos pobres aqui. Pobreza não, por ser pobreza não está a dizer tu és automaticamente salvo. É necessário pobre confiar em Jesus. Qual é a vantagem de ser pobre? Mas pobre já reconheceu, mas estas coisas do mundo não são a coisa para me salvar. Ele tem mais interesse para procurar a verdade. Isso é a vantagem de pobreza. Mas sendo pobre não salva-te automaticamente, não. 17. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Ok, característica neste dia futuro. Grande tribulação vai entrar. Vamos voltar a Daniel capítulo 12. Engano do diabo vai ser realizado. Então, Daniel capítulo 12. Vamos continuar, vou ler versículo 11 a 13. A Bíblia diz: E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, meio da semana, Daniel, 70ª semana de Daniel, desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado e posto a abominação desoladora, naquele mesmo momento, haverá 1290 dias. Lembra-te, tempo e meio de tempos. Tempos e meio de tempo, 3 anos e meio,
é 1260 dias. Então, agora, ele está a dizer, mas haverá versículo 11, haverá 1290 dias, mais 30 dias. Também 12, já falamos sobre isto. Bem-aventurado o que espera chega até 1335 dias. Então, mais 30 dias, então mais 45 dias. Então, algumas coisas estão a acontecer e estudamos isto. Mas eu penso que é ligado com a segunda vinda quando Jesus chega aqui. Mas estudamos isto, pode ser Daniel capítulo 8, versículo 14. Não vou rever todos esses detalhes novamente, mas pode voltar lá. E eu mostrei um ensinamento detalhado sobre isto. Último versículo, tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Ok. Primeiramente, vou ler isto. Versículo 11. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, parando o sacrifício dos animais para procurar judeus humanos, ou vou dizer procedentes gentios, que convertam a judaísmo para degolar aqueles, tirando cabeça para sacrificar humanos. Realizar aquele sacrifício dos holocaustos animais foi parado. Mas, e posto a abominação desoladora, haverá 1290 dias, e bem-aventurado aquele que chega a 1335 dias. Mas eu mencionei, já estudamos eventos como o julgamento das nações, grande limpeza depois de guerra, iniciar novo louvor do templo restaurado. Algumas coisas vão acontecer, mas depois deste segunda vinda. E regra tem um pouco de diferença. Vou dizer, eu dei ensinamento que eu penso que é segundo a verdade, mas vou dizer isto. Como uma maneira ou outra, eu estou a esperar aquele tempo. Como aquele templo, mas com Jesus reinando como rei, vai ser dia glorioso. Espero que vai experienciar isto. Mas, versículo 13, este último versículo do livro, tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim dos dias. Okay, não está a falar sobre a morte física de Daniel. Vai ser Israel restaurado, dado a terra deles com Jesus como rei. Está a dar referência novamente, contexto judaico, segundo vinda. Mas, tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e tu levantarás na tua herança no fim dos dias. Regra diz isto. Este versículo refere-se ao reino milenar de Jesus Cristo. Neste versículo surgem duas palavras-chave que, quando vistas na Bíblia, especialmente em profetas do Velho Testamento, são sempre uma indicação destes 1000 anos reino. Vou dizer, vai achar dicas do reino de Cristo através do Velho Testamento. Há outros que querem entrar com este, vou dizer, teologia falsa. Repondo, penso que pode ser, não sei exatamente a frase portuguesa, repondo, querendo dizer, a igreja está a repor as promessas, a benção das promessas dado a Israel. E eu não ensino isto, eu ensino dispensacionalismo. Deus colocou Israel ao lado. A Bíblia é cheia com isto. Já estudamos. Mateus 13 é bom exemplo. Esta palavra do reino dos céus de uma forma misteriosa.
durante a idade da igreja misteriosa, porque ainda não é liberado, mas vai ser liberado. Israel vai ser restaurado. É claro, no Novo Testamento, sim, dispensacionalismo, através do Velho Testamento. Achamos dicas. Davi, aliança davídica, mostra e prova estas coisas. Cuidado com aqueles que querem dizer a igreja está a repor as promessas de Israel. Não é isto. Mas a primeira palavra, duas palavras-chave, Reger está a dizer. A primeira palavra é descansarás. O sábado judaico é uma imagem deste tempo de descanso para o povo de Deus. Ok, tempo futuro. Hebreus capítulo 4. Ainda não. Hebreus é escrito para Hebreus. O meu descanso é Cristo. Sim, eu já tenho. Mas os judeus vão entrar no tempo de descanso como país, como a segunda vinda. Este último 1000 anos reino vai ser paz aqui na terra. O mundo vai florescer. É uma figura do sétimo dia da criação. Eu sei, adventista quer entrar dizendo, não, Deus estabeleceu sábado para todo sempre. Naquela altura, ato de criação. Não, ele não fez isto. Ele deu o sábado para os judeus, porque aquele último dia de descanso é uma figura do reino milenar de Cristo. E vou dizer, Colossenses 2, versículo 17, este sábado é sombra das coisas futuras. Eu não sou abaixo nenhuma regra para guardar sábado. Mas os judeus do Velho Testamento, sim. Sombras. As coisas futuras, reino milenar de Cristo, vamos guardar sábado como Jesus, naquela altura. É futura. Espero que já entende isto. Mas agora, período da igreja, não. Está a provar adventistas são falsos. É uma prova, óbvio. Eles não entendem a Bíblia. Deus está a esconder aquela verdade deles. Por isso a verdade da salvação também, porque eu sei, agora eles querem dizer, graça por meio da fé, mas a pessoa que não guarda sábado, porque eles vão dizer, é graça por meio da fé, mas aquele que realmente é salvo vai guardar sábado. Cuidado com isto, vai? Cuidado. Vamos voltar a Daniel capítulo 13, capítulo 12. Vou dizer, regra é bom. Está a mencionar Daniel 13 e 14, não existe. São uma parte da Bíblia Católica que inclui 2 livros de Apócrifa, que são livros não estimados como canon, somente deles. Está a ver? Daniel 12, é o último capítulo do livro. Versículo 13, novamente. Tu, porém, vai até ao fim, porque descansarás e te levantarás na tua herança no fim do dia. Já li este parte de regra que está a falar sobre Daniel e destruição novamente da terra. Pode ser terra prometida, pode ser estendendo até Rio Eufrates, porque aquele Rio Eufrates foi fronteira ao lado leste prometido a Abraão dias atrás. Mas aquela terra vai ser distribuída para todos os judeus. Os 12 tribos, Ezequiel, capítulo 48, fala sobre isto. Mas, isso é reino milenar de Cristo, ele vai reinar em Jerusalém, por isso é ligado com aquela terra lá, com fronteiras ao lado leste, que é Jordão. Mas, simplesmente para dizer, novamente achamos esta expressão, no fim de dias. Do respeito desta expressão, o meu professor disse, o diabo está acorrentado no abismo.
o anticristo e o falso profeta no lago de fogo. Os gentios fora da terra prometida. Eles estão dentro lá discutindo sobre fronteiras daquela terra, ou os mesmos também naquela cidade de Jerusalém, cidade dividida, ok? Mas no futuro não, vai pertencer aos judeus. A nação de Israel convertida ao seu Messias. Os santos judeus de eras passadas, vivos, ressuscitados, cada judeu sobre a sua própria videira e figueira na terra prometida. E, mais importante, um rei judaico no trono do mundo. Aos pés de quem todo gentio deve curvar-se e beijar ou juntar-se. Deve beijar, curvar-se e beijar ou juntar-se ao anticristo no inferno. Está a ver? Se não quer louvar Deus, mas durante aquele tempo, por desobedecer a lei de Jesus, vai ser julgamento imediato. Ele não vai esperar para dizer, não, vamos considerar o tempo futuro para julgar, vamos examinar isto um pouco mais. Ele já vai saber a verdade e ele vai julgar. E a pessoa que é desobediente, mas pode perder a mão ou guardar a mão e ser lançado no inferno. Gena, vale de Gena vai queimar quando Jesus está a reinar. Está a ver? Então, vai ser fogo contínuo que vai existir sul de Jerusalém. Não sei exatamente fronteiras, tanto mais pessoa que desobedece, vai lá. Ok. Mas a nossa oração deve combinar com Apocalipse 22. Vamos ler, né? Apocalipse 22, vou ler a versículo 20. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente, cedo venho. Amém. Ora, vem Senhor Jesus. Então, ele vai chegar em breve. Eu quero encorajar-te. Este fim do tempo, estamos a ver, como já falamos através deste livro, estamos a ver mudanças, alianças feito através de todo o mundo, mas entre países, mas um lugar muito chave nestes dias, meio leste, país muito chave dentro daqueles, Israel. O diabo quer aquele lugar e estes homens grandes dos vários países, sem saber, sendo controlado do diabo, está a organizar alianças para no fim chegar a uma aliança com Israel para reiniciar o templo deles. Como aquele templo, sacrifícios. Como aquele templo, a oportunidade do diabo para operar alguns homens, incluindo um homem muito chave daquela altura, para entrar como um Messias falso. Está a acontecer. Podemos ver estas coisas dentro da nossa presença hoje mesmo. O tempo está pronto. O fruto é maduro. Está a ver? Então, vamos considerar a nossa vida na luz do entendimento destas coisas do fim do tempo. Devemos examinar como é possível me servir mais o Senhor. Eu quero encorajar-te. Eu sei, a vida de fé tem muitas dificuldades e complicações, mas pode agradar Deus com a tua vida. Vou encorajar-te. Espero que recebeu, não uma benção, espero que recebeu muitas bênçãos do nosso estudo através do livro de Daniel. Vamos usar o exemplo de Daniel para continuar com fidelidade, servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo.
pela sua atenção, quero dizer, muito obrigado.